Na aula de hoje falaremos sobre orações subordinadas substantivas. Entretanto, antes de iniciar, daremos um passo atrás para relembrar algumas coisas que são importantes. Então, o que já sabemos? Que orações subordinadas são orações dependentes umas das outras. Por que é que elas são dependentes? Porque uma exerce uma função sintática que falta na outra. Então a estrutura é sempre assim: você tem no mínimo duas orações para comparar. Uma delas é a matriz, é uma oração principal, vai ter as principais ideias, a principal ideia a ser comunicada. Nessa oração faltará um termo. Este termo que falta você vai encontrar na outra oração. Então, a segunda oração será um objeto direto da primeira, um complemento nominal, um adjunto adverbial, enfim. A segunda oração vai exercer uma dessas funções sintáticas que estão aqui nesta tabela. Muito bem, então qual é o primeiro passo? Encontrar a oração principal. Não, o primeiro passo antes de encontrar a oração principal é saber que elas são subordinadas, porque elas não podem ser separadas em frases diferentes. O segundo passo é ver qual é a oração principal e ver o que falta nela. Fazer uma análise dela para ver o que falta. Ok. Identificou a função que falta, você vai nessa tabela, essa tabela você vai usar sempre para consulta. Você vai a essa tabela e vai ver o seguinte: essa função que você identificou, ela é exercida por um substantivo, por um adjetivo ou por um advérbio? Simples. Se for substantivo, essa função é sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto ou predicativo. Se for adjetivo, é adjunta de nominal, mas é tranquilo você saber porque a oração vai estar caracterizando um substantivo da oração anterior. Ou então é uma função de advérbio, um adjunto adverbial. Muito bem. Se for uma das 6 funções da primeira linha desta coluna, teremos uma oração subordinada substantiva, porque só o substantivo pode exercer essas 6 funções. Ou então, se ela estiver no lugar de um adjetivo, será uma oração subordinada adjetiva. Ou então, se estiver no lugar de um advérbio, será uma oração subordinada adverbial. Isso posto, vamos fazer um estudo das orações subordinadas substantivas. Esse estudo será dividido em 2 partes. Esta aula inicial, em que eu tratarei apenas das 3 primeiras funções sintáticas, de sujeito, de objeto direto e de objeto indireto, e posteriormente uma outra aula em que eu tratarei sobre as funções de complemento nominal, aposto e predicativo. Então, vamos lá. Primeiro tipo, oração subordinada substantiva objetiva direta. Ok, então o que eu sei? Se elas são subordinadas, elas são dependentes, não podem ser separadas. Faça esse teste para ver se é possível separar essas 2 orações. Não é. Muito bem, são subordinadas. Agora, como é que eu chego à ideia de que a segunda oração é substantiva? Pois é a mais simples do mundo. A oração que apresenta as ideias principais, aí é a primeira. Normalmente é a primeira, mas pode não ser, pode ser que não esteja aí em primeiro lugar, tá? Mas nessa primeira oração, eu vou olhar para ela e eu vou fazer uma análise. Análise sintática. O que falta nela? Então, uma oração precisa ter verbo. Eu olho para a cara desse verbo. Contou. Quem contou? Você. Ok, tem sujeito. Você. Então, não é o sujeito que falta. Beleza. Agora, você já contou o que? Falta o objeto direto. Então, a que conclusão eu chego? Que a segunda oração é o objeto direto da primeira. É um objeto direto em forma de oração, objetão diretão, tá? Em forma de oração. Essa oração que exerce a função de objeto direto, ela está no lugar de um substantivo. Como é que eu sei? Porque só o substantivo pode ser objeto direto. Como é que eu sei isso? Sabendo, olhando a tabela, estudando, tá? Então ela está no lugar de um substantivo, então ela é uma oração subordinada substantiva. E qual a função que ela exerce? De objeto direto? Ok, então ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por que ela é oração? Porque tem verbo. Por que ela é subordinada? Porque ela é dependente da anterior. Por que ela é substantiva? Porque ela está no lugar de um substantivo.
Por que ela é objetiva direta? Porque esta é a função que ela exerce. Agora, eu vou tornar a sua vida mais feliz. Por quê? Porque quando a oração subordinada é substantiva, eu posso me lembrar do seguinte: todo substantivo pode ser substituído por um pronome. Então, se eu conseguir substituir a segunda oração por um pronome, eu sei que ela é substantiva. Se eu não conseguir, ela não é substantiva, porque o pronome só substitui substantivo. Ele não substitui adjetivo, nem substitui advérbio. O pronome que nós vamos usar é o pronome isso. Se eu substituir, a oração fica menorzinha, fica mais fácil para encontrar a função sintática. Então, vamos lá. Você já contou quantas vezes acessa seu smartphone? Veja aqui embaixo. Você já contou isso? Olha que bonitinho. Consegui. Um pronome substituindo a oração. Opa, pronome substitui substantivo? Então, beleza. Essa é uma oração subordinada substantiva. Qual a função sintática que esse isso exerce aqui? Quando eu deixo tudo menorzinho, fica mais fácil para fazer análise. É um objeto direto. Ok. Então, essa oração é o objeto direto da anterior. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Normalmente, eu dou como dica, primeira coisa, ver se o verbo da oração principal tem sujeito aqui. Contou. Tem sujeito? Tem você. Ok. Primeira coisa que a gente faz nas subordinadas substantivas é ver se falta o sujeito. Se faltar o sujeito, a outra é o sujeito dela. Se não, a gente procura outro termo, tá? Depois, a outra dica é quando eu pergunto o que para o verbo. Normalmente, quando eu pergunto o que, eu acho um objeto direto. Vamos ao próximo tipo. Agora, a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Ou seja, o que é o objeto indireto? É aquele que se prende ao verbo por meio de uma preposição. O que é preposição? Preposição é uma palavra como de, por, com, para, que servem para ligar outras palavras que não conseguem se juntar sozinhas. Por exemplo, eu gosto de bolo chocolate, bolo brigadeiro. Bolo brigadeiro não se junta, bolo de brigadeiro, bolo de chocolate. Eu gosto de café leite, não, café com leite, tá? Tem uma musiquinha que é O Cravo Brigou com a Rosa, versão prepositiva, que é assim: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Então veja já um primeiro truque. Quando a oração subordinada começa com preposição, é bem provável que ela seja objeto indireto. Vai ter mais um caso em que ela vai começar com preposição, mas eu vou explicar depois. Começou com preposição, olha para a oração principal. Ela está complementando um verbo, então, voilá, é um objeto indireto. Então, essa primeira oração é a oração principal. Vou fazer a análise dela. Insistem, é o verbo. Primeira coisa que eu faço, tento achar o sujeito. Quem insiste? Empresas de smartphones, elas insistem. Tem sujeito? Tem. Então, não é o sujeito que falta. Agora, insistem em quê? Cadê o objeto indireto? Está na segunda oração. A segunda oração é o objeto indireto que falta na oração principal. Então, ela se chama oração subordinada substantiva objetiva indireta. Por que a oração? Porque tem verbo connect, verbo connect. Por que é subordinada? Porque ela é dependente da outra. Por que ela é substantiva? Porque ela está no lugar de um substantivo. Ela substitui um substantivo. Por que ela é objetiva indireta? Porque a função, objeto indireto, é a função que ela exerce. Truque para as substantivas. Só funciona para as substantivas. Vamos tentar substituir essa segunda oração pela palavra isso. Se der certo, ela é uma oração substantiva. E aí eu acho a função desse isso, tá? Então, empresas insistem nisso. O que é o nisso? É em mais isso.
Ok, então eu tenho um termo aqui que complementa um verbo e começa com preposição. Achei um objeto indireto. Então, a oração que esse nisso substitui é objetiva indireta, tá? Vamos dar essa dica de novo, ó. Se ela começar com preposição e estiver complementando um verbo, ela é objetiva indireta. Agora vamos para o caso em que na oração principal vai faltar o sujeito. Não é um caso difícil, mas as pessoas confundem, porque normalmente vão para o piloto automático e pensam assim, olha, é importante que você faça um detox digital. É importante o quê? Que você faça um detox digital. Ah, eu perguntei o quê? Então a segunda oração é objeto direto da primeira. Não. Sabe por que não? Porque o objeto direto, ele é complemento de um verbo de ação. Nessa primeira oração, você tem um verbo de ligação, verbo ser, é. Esse verbo de ligação, ele liga uma característica a um sujeito. Cadê o sujeito que estava aqui? Está na outra oração. A outra oração inteirinha é o sujeito que falta nela. Então, veja, que você faça um detox é importante. Isso é importante. Português é importante, gramática é importante, redação é importante, brigadeiro é importante. Só houve aí uma inversão de termos. O predicado está antes do sujeito, tá? Mas a segunda oração é o sujeito que falta na primeira. Ó. Isso é importante. Que você faça um detox digital é importante. Esse sujeito está em forma de oração. Então, aí eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva. Por que oração? Porque tem verbo. Por que subordinada? Porque essa oração é dependente da anterior. Por que é substantiva? Porque está no lugar de um substantivo. Por que é subjetiva? Porque exerce a função de sujeito. Vamos para o truque. É importante isso, mas lembra, eu tenho um verbo de ligação. O que o verbo de ligação faz na vida? Ele liga uma característica a um sujeito. Cadê o sujeito antes desse verbo? Foi invertida a posição. Ele está depois. É importante isso. Isso é importante. O pronome isso é o sujeito. O pronome isso está substituindo essa oração aqui, então essa oração é o sujeito da anterior. Normalmente, as orações subordinadas substantivas subjetivas vão ter essa estrutura. A oração principal vai ter verbo de ligação e adjetivo. Assim, é importante que, é bom que, é útil que, ou esse verbo no passado, né? Foi importante que, foi bom que, foi fundamental que, tá? Normalmente será assim. Na próxima aula falaremos sobre os 3 tipos que faltam: completiva nominal, apositiva e predicativa.